Fala, torcedor tricolor, bom dia. Bora começar amanhã aqui acompanhando a repercussão da partida ontem. O São Paulo empatou contra o Atlético Nacional 0-0 esse primeiro jogo fora de casa. O Rafael foi o cara do jogo, defendeu um pênalti. O São Paulo ontem teve mais sorte do que juízo, podia ter se complicado na partida. O Atlético Nacional teve a chance ali de fazer gols, né? Teve 2 pênaltis. Rafael pegou o segundo pênalti, o primeiro o Cardona acabou desperdiçando, né, batendo para fora. Vamos acompanhar aqui a repercussão dessa partida, o que a mídia está falando desse jogo do São Paulo contra o Atlético Nacional. Deixar os créditos na descrição, deixa aquele like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo. De São Paulo, e eu queria falar, pegando até a imagem da defesa no pênalti, o pênalti desperdiçado e o pênalti que o Rafael pegou, sobre este goleiro do São Paulo. Porque, olha, Birner, eu acho muito... Ó, tá vendo aquele lance que eu falei, ó? Ele tá na bola. Ele tá na bola. Se fosse na direção do gol, ele tava não. Exatamente. Ele tá na bola, cara. Ele acerta o canto, ele... Ó lá, agora, de trás é melhor ainda, ó lá, ó. Ele tá na bola. Se essa bola vir um pouquinho mais pra cá, possivelmente com as pontas dos dedos ele consegue fazer a defesa. É aquela situação que o batedor... Como ele fez no segundo, desculpa. Como ele fez no segundo. É o batedor que normalmente espera o movimento do goleiro para se decidir, e quando o goleiro não dá essa possibilidade para ele, ele tenta tirar um pouco mais. E claramente foi o que aconteceu ali, né? Exatamente. Eu ouço muito, Birner e companheiros aqui, muitos São Paulinos falando, não, Rafael é bom, o Rafael não é um grande goleiro, a gente não tem um grande goleiro, o Rafael é bom em alguns momentos, às vezes falha e tal. Aí teve o lance da expulsão que até agora, bom, enfim, aquele lance com o Atlético Paranaense que até agora não viu o toque, mas enfim. Afinal de contas, qual é o tamanho do Rafael nesse time, a importância, a relevância do Rafael nesse time do São Paulo hoje em dia, Birner? Eu acho grande. Primeiro, o São Paulo passou anos procurando algum goleiro que desse alguma estabilidade na posição depois que o Rogério Ceni parou. Ele foi o único que conseguiu. Segundo, ele ganhou o único título que alguma relevância que o São Paulo conseguiu depois. A Copa do Brasil. Fazendo bons jogos. E aí tem a terceira coisa que eu acho que é essencial. Ele tem liderança dentro do elenco. Ele é um jogador que é extremamente comprometido, que entende o que é o jogo coletivo. Num São Paulo que, se você olhar o departamento de futebol do São Paulo, ele é muito mais bem administrado do que é o clube em si, nas finanças. Então, eu acho que é a melhor versão que um clube com quase 1 bi de dívida, com mais 900 milhões de reais, pode ter de goleiro. Eu acho ele um bom goleiro. Um bom goleiro. Ele não é espetacular. Eu acho que hoje ele é melhor ainda do que quando chegou ao São Paulo. Ele é melhor, ele cresceu, né? Ele se firmou, estabilizou. Por uma coisa muito simples. Primeiro, eu ia devolver com essa pergunta, né? Quantos goleiros passaram pelo São Paulo antes do Rafael sem se firmar? Ninguém deu certo. Isso explica. Tiveram alguns momentos, achamos o goleiro e logo, sim. Teoria por água abaixo. Rafael, anos e anos de Cruzeiro. Reserva. Quem tava lá? O Fábio. Cara, seria difícil para qualquer um. Teve período de lesão do Fábio, ele entrou, mostrou do que era capaz, aí voltou o Fábio, você vai fazer o quê? O Fábio é uma lenda, cara. Você não tira o lugar do Fábio. Ele entrou bem naquela época, né? E quando jogou bem. Aí, bom, teve toda a crise no Cruzeiro e tal, ele teve a oportunidade de sair e foi pro Atlético. Trocou de técnico o Atlético, chegou o Sampaoli, pediu o Everson. Pois é, e por causa Everson, do jogo com os pés. Com todo o mérito que o Everson tem, o Everson tá lá até hoje e se tornou outra lenda no clube, né? Esse cara tá fazendo. E ele teve o mérito de ser perseverante, né? De ter a paciência, de esperar a vez dele. Então, por que ele, e concordo, ainda melhorou? Porque goleiro precisa jogar, cara. Exatamente. Goleiro precisa jogar. É a posição que mais precisa jogar. Então, todos assim, precisam, mas essa ele já tinha toda essa capacidade, já tinha todo esse potencial, e agora jogando, é claro que ele ia melhorar, né? Porque o talento sempre esteve lá, e ele está tendo a oportunidade de desenvolver. Um número estatístico aqui, do Campeonato Brasileiro, tá? Da ESPN Trumídia aqui. Uma das medições em relação a goleiros é gols prevenidos, que é o seguinte, você pega os gols esperados que ele deveria ter sofrido, e você tira as bolas que entraram e as que não entraram, você vê quantos ele evitou. Ele é segundo no Campeonato Brasileiro, atrás apenas do Walter. O Walter tem 7,8 gols prevenidos e ele, Rafael, tem 6,2. Eu acho um número alto. Os números já falam por si, né?
Então, sim, mas as atuações também. É que é uma loucura, porque acho que assim, goleiro costuma ter um foco muito grande. Por ser o único. Ainda mais no São Paulo, já. Claro, então. E isso também ainda hoje existe. É claro que tem coisas que parece que a gente não vai parar de falar nunca, né? No futebol brasileiro, que é a sombra do Rogério Ceni. Quantos caras passaram pelo São Paulo depois do Rogério Ceni e não deram certo, como os companheiros disseram? O Rafael é um bom goleiro e nem sempre você vai ter o melhor goleiro do país, você vai ter um cara absolutamente acima da média, porque também quem olha para o elenco do São Paulo, parece que o São Paulo só tem craque, só tem jogador de seleção, tem o melhor elenco do país. Não, você tem... É um elenco trabalhador. Eu acho que você tem um goleiro que está acima da média dos goleiros do futebol brasileiro. Se você pegar os 20 goleiros e fizer uma lista ali do primeiro ao 20º e tentar... Claro que essas listas elas variam de cabeça para cabeça, mas na média o Rafael vai estar lá em cima. Aí, claro, ele acaba sendo muito discutido no momento em que ele é convocado para a seleção pelo Dorival, que confiava nele, que tinha trabalhado com ele, e é normal na história da seleção brasileira. Aí muita gente, né, coloca um foco negativo, que é o olhar do mas isso não é goleiro para a seleção. Pode ser que não seja goleiro para a seleção, mas também não é nenhum absurdo ir para a seleção na condição que ele foi o terceiro de também, terceiro né, goleiro. Então, acho que a falhar todo mundo falha. Eu acho, para mim, se ele tiver... E não era fácil parar para pensar, mas eu acho que no jogo contra o Atlético Paranaense, evidentemente, se ele tivesse aquele microsegundo, falando, não, beleza, né? Deixa passar... E faz o gol, porque o São Paulo tinha toda a condição de buscar o resultado 11 contra 11. A sensação era que com ele, inclusive, Exato. Pela qualidade dele também, não só numericamente, o São Paulo poderia ter então, passado. Então, assim, ele poderia, quer dizer, obviamente teria sido melhor tomar o gol do que ser expulso, mas essas coisas eu acho crueldade exigir. Goleiros falham, os melhores goleiros do Brasil falham, volta e meia, a gente vê hoje o Everton muito criticado, a gente viu o Fábio falhar há 2, 3 rodadas, um goleiro que, né, com a idade que tem, parece infinito, e é isso, e é normal. Eu acho que o São Paulo está muito bem servido de goleiro e aí não deveria haver nenhuma discussão, não. Tem uma diferença grande do Rafael, porque, como já foi dito aqui, óbvio que todo mundo vai lembrar do Rogério Ceni, que era um cara muito midiático, né? Ele era um cara que atraía as atenções pelo jeito de ser dele. Porque ia lá bater falta, bater pênalti, porque orientava o time, porque debatia com o técnico o que ia ser feito, porque fazia a predição e todo mundo filmava e mostrava a predição dele. O Rafael é low profile. É o low profile. Ele é... Eu acho que o Ceni virou esse cara como técnico agora. Cara, o Ceni tá demais, cara. O Ceni tá lá, ele fica ali amassando aquele papelzinho, jogando no copinho. Outro dia uma pergunta absurda ali. Ele tomou 3 copos d'água durante a pergunta. Tô falando sério, eu olhei isso daí, foi impressionante. Porque ele tá sentindo a pressão, né? Não, mas ele tá tranquilo assim. É complicado. Foi tão louco, o cara, ele abriu um copo d'água, tomou, o cara que tirou pra ele tomou outro, no tempo tava tomando o terceiro. Mas eu acho que, em função disso, do Rafael ser um cara mais na dele, é claro que isso não tira dele a importância também, que como já foi dito aqui pelo Dida Bina, também era totalmente low profile. De ser uma né? liderança, entendeu? Só que ele não é um midiático. Ele é o cara que está ali, sabe, o uniformezinho dele sempre no lugar, né? Sabe, no baixa meia, está ali fazendo o dele. E fazendo corretamente, sem ser espalhafatoso, sem fazer defesas milagrosas, mas é aquela coisa do goleiro. Tem que defender o que é possível. Se não tomar um frango, ou se tomar frango eventualmente, defender normalmente as bolas que são possíveis, é o que se espera do goleiro. Não dá para imaginar que o cara vai fazer milagre toda hora. Claro. Mas a bola que dá para pegar, ele tem que pegar. E ele pega. E Ele faz grandes essas defesas também, exato. Mas ele não é todo dia. Ele faz, entre aspas, os milagres volta e meia aí. Acontece. Vamos para os pênaltis? Vamos dar uma olhadinha nos 2 pênaltis, as 2 marcações, a primeira, a mão do Ferrarese, e a segunda, o pênalti que o Ferrarese também acabou cometendo, né? Bom, Birna já fez um discurso aqui sobre esse lance aí, né, Birna? Para você, Cara, assim... você daria o pênalti, porque nos tempos de hoje, isso aí é... Você concorda que hoje isso é pênalti, certo? Você não tem dúvida que Cara, isso é pênalti. Assim, é um horror. Só vou chamar atenção para vocês, o cara que faz o movimento para chutar a bola, tá com o braço aberto, o outro aberto, e o cara tá acompanhando o zagueiro... Ele está acompanhando também no movimento lateral. Por que o zagueiro tem que ficar com o braço escondido, rezando para a bola não bater no braço? Quer dizer,
A regra... O braço está tão aberto assim? Precisa, ele tá correndo de lado, não dá pra correr com o braço pra trás. Também se bater atrás, vai mandar pênalti. Mas precisa estar com o braço assim esticado? A não ser que ele corra como se Precisa estar com o fosse... braço esticado assim, correndo? A Ele não não ser que precisa ele estar com o corra... braço para trás. Podia... mas A não ser que ele corra que nem fosse João Bobo, com o braço grudado no corpo, ou com a mão dentro do short. Mas esse é assim, acho que é o lance que qualquer um, na hora que viu o replay de perto, não o primeiro lance, falou, vai ser pênalti, pênalti, não tem o que... O Birner, na minha pelada, quando eu era Há garoto, 3 anos isso não era pênalti. que eu jogava pelada lá no Grajaú, às vezes no Campinho da Conlúbia, às vezes no Grajaú Tênis, isso aí todo mundo gritava pênalti. Então, mas isso Todo mundo gritava. Mas isso virou pênalti. todo porque mundo gritava. Isso virou pênalti e é pênalti, O braço tá? aberto, ele interrompe a trajetória da bola. Mas você tem razão. Sabe por que isso virou pênalti? Por sua causa. Por minha causa. Por sua causa. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque na minha pelada lá no Grajaú, Porque o pessoal marcava pênalti. todas as pessoas das suas peladas, no society, no condomínio, que tem a sua ideia de futebol, que não é uma ideia de futebol do campo, com uma cultura secular diferente, mais brusca, gritavam. Aí vieram as redes sociais, aí vieram as 500 câmeras. Chamou E de aí, quê? os políticos do futebol sucumbiram e transformaram isso no pênalti. Você é um dos responsáveis. O zagueiro não tem o que fazer, mas é pênalti, por sua causa também. Ele mete a mão na bola, pô. O braço está aberto, Tá com a Bruno. mão na bola. É normal que A bola vinha passando, cortou Não com a dá pra mão. correr com o braço grudado no corpo, o atacante voando com os braços abertos também. Pênalti. Mas não é nem a questão do braço estar grudado no corpo. Também acho que não precisava estar grudado no corpo, embora tenha jogador que já está correndo com ele Mas grudado no existe corpo. um lugar... Mas está muito aberto. Existe um lugar que se considera o guardião do futebol raiz. Lá na casa do Birner. Lá onde ele joga. Que ainda... Lá é o futebol raiz. Então, mas Tem a alma do futebol. que ainda joga com a regra Birner, A liga do futebol que tradicional. é a Inglaterra, né? Então, a Regra tática que eu mais Birner. gosto. Lá é difícil marcar a mão, né? No domingo mesmo não deram um toque do McAllister lá na Community Shield com o braço não achei. aberto. E porque lá, assim, lá realmente, se eles acham que foi acidental, eles não marcam. Pode estar aberto, no alto, do lado, para trás, assim, eles não marcam, né? Lá eles pegam os livrinhos de regra e falam... Isso aí, Macalester, eu não achei que foi pênalti. mas, então, eu achei Ele que deu foi... até uma assistência. Eu achei que foi ele parecido. Ele apara a bola pro jogador chutar. O Sar, né? Que chuta logo depois. Ele amortece a bola, ela fica afeição pro chute. O que eu acho que... Eu não sou crítico do que se faz na Premier League, ao contrário do Léo. O que eu acho que eles fazem muito na Premier League é considerar o contexto da jogada. O que... Onde aquela bola ia parar? O que ia acontecer com aquela jogada? Aquela jogada significaria de fato uma chance de gol? Ela estava indo em direção ao gol, não estava indo para trás, porque aqui, evidentemente, qualquer braço assim e a bola bate, para onde quer que ela vá... Botar de costas, a bola saindo da área. O cara pode estar de costas, pode estar... Tem muito pênalti, aqui marca-se demais. Eu até prefiro o modelo que o Léo está chamando de modelo dos guardiões do futebol raiz. Regra Birner. Ainda assim, eu acho que hoje a gente está casa dele discutindo tem um muito brasileiro. mas esse lance, assim, na hora que a gente vê... Eu nem percebi com a bola O rolando juiz ali. foi muito convicto, né? Ele foi. não dá pra Aí não era discutir. fácil, porque ele estava meio que na linha atrás do jogador, então, assim... Não, e as mas na hora que a próprias gente câmeras vê também, o replay de olha só, perto... o jogador do Atlético Nacional tá na frente ali. Olha né? o movimento do jogador do Atlético Nacional. Por que ele não tá com o braço grudado? Ele não consegue fazer o movimento. É o zagueiro. É um movimento até parecido, dá uma olhada. Por que não briga o atacante com o braço O jogador do grudado? Atlético Nacional está tomando um impulso, cara. É diferente o movimento, Birner. E o zagueiro também tá dando um pulo pra Ele tá marcar. tomando um impulso para Bloqueou, tentar braço ganhar. aberto, Só tá indo um pouco mais de longe. O zagueiro também tá pulando pra marcar. Eu entendo o ponto do Birner, que de fato, assim, o nosso... Jogo desigual. A Renato Ruel gosta de falar da nossa biomecânica, Eu acho né? desigual, não. Que ninguém- A bola, eu acho um absurdo também a regra de que automaticamente ao tocar no braço de um atacante vira mão, vira infração. Eu acho um absurdo. É contra o ataque, é contra o futebol, que muitas vezes é completamente involuntário. Você vai acontecer, repito, dos treinadores orientarem os jogadores a darem um totozinho na bola quando isso já tiver tem qualquer... algum tempo. Não. Tem gente que faz isso, mas ser não é todo dia. Vai ser em quantidade e quando marcarem vários pênaltis assim, a Dona Board, International Já Board, tem a gente FIFA vão fazendo voltar isso. atrás e vão acabar com essa coisa. Mas hoje em dia é pênalti, bem-vindo ao futebol... Sei lá, não vou nem falar. Deixa eu falar. Fala. Cara, é ultranel futebol, você é moderno, na pior versão. Tem coisa de futebol moderno que eu gosto, essa daqui pra mim destrói a essência do jogo, que é condições iguais pro atacante e pro defensor. Tá bom, Birner. E o segundo pênalti? Você tem alguma coisa contra? Não. Segundo pênalti então é pênalti. tá. Maravilha. É bobagem do zagueiro.
É pênalti em qualquer época do futebol. Eu acho que a discussão sobre esse pênalti é mais o que fez o Ferrarese do que o pênalti em si, né, gente? Ele vai na bola, só que o bote é completamente errado, chegou bem atrasado. Tem feito bons jogos, né? Tem sido um cara importante. Digo mais, Jean, se não fossem os 2 pênaltis, e óbvio que não dá pra tirá-los, então, ele mas teria não- feito um bom jogo. Mas não dá pra tirar. Não dá pra tirar. Não dá A pra nota tirar. aqui no nosso digital foi 4,5? 4,4, foi a pior nota do time É. do São Paulo, só por causa dos pênaltis. E já foi bastante, né? Porque Agora, realmente... se você vê a imagem depois do cruel pro pênalti, jogador. ele vai depois provocar o Cardona, quando o Cardona perde pênalti. Ele vai cornetar no ouvido do Cardona. Perdeu pênalti, tá? Ele Eu tem que ficar entendi bem quietinho na aqui. dele. Não, fora que ele tava pendurado, né? Não, não. Não? Ah, não, tinha amarelo, sim, tinha amarelo. Sim, tinha Pendurado amarelo. no jogo. Isso. Pendurado jogadores no foram jogo. gerados, Tanto é que quando teve o pênalti, na redação ainda, opa, já tem amarelo. Ih, rapaz, exato. Mas aí não dá pra dar vermelho, né? Bola indo pro lado, não dá, né? Indo pra lateral. Não dá pra dar esse bote, né? Agora, no final do jogo, teve uma do Enzo ali que ele... Nossa. Eu achei que o juiz poupou, viu? Ele Jogou pro alto o o rapaz atacante. quase deu uma cambalhota ali. Aliás, essa é uma coisa que o Jean detesta. E eu provocando todo mundo hoje, Não, né? não, ele detesta, ele vai confirmar que ele detesta. Devo confirmar que eu detesto. Vamos ver. Vamos ver. Eu não sou Como fã. eu detesto Eu não muita sou fã. coisa. Você gosta de porradaria, é isso? Não, eu sou realista em relação a Ah, como o árbitro apita o jogo. É um juiz uruguaio. O VAR é uruguaio. O jogo é fora de casa. O time está tomando pressão. É impressionante como os times brasileiros têm dificuldade em cozinhar o jogo, entender a arbitragem. Porque se for a mesma coisa aqui no Morumbi, você pode escrever. O Nacional vai cozinhar o jogo. Os jogadores vão demorar para levantar, vão demorar para cobrar as coisas, Não, vão para de irritar. clamar por isso, Birner. Aí, por pronto, favor. Não, fica- falei, é eu demais. falei. A gente passa aqui dia após dia pedindo Aí, para que a gente você foi pare com provocar. isso. A própria Comebol tá pedindo Comebol pra ter mais o jogo, Crespo pô. tá pedindo. O Crespo deu uma aula outro dia na beira do campo, falando, gente, por favor, deixa o árbitro de lado, vamos jogar futebol. E agora tá o Birner pedindo para eles não jogarem futebol. É Eu demais, acho que as né? torcidas querem ganhar o jogo e eu Realmente, preciso tá bom. pensar no que os torcedores querem. Não, você não precisa pensar no que os torcedores Claro que eu querem. preciso. Não, você não precisa. Aí que tá. Esse é um grande equívoco. Mas aí a gente vai discutir a Acho que o torcedor prefere que seu time jogue em jogo fluido e não ganhe tem jogo. que fazer o papel do torcedor aqui. A gente pode fazer o papel do torcedor na hora que a gente vai perguntar para o técnico numa entrevista coletiva. Aí sim, eu acho que a entrevista, a pergunta que está na boca do torcedor, a gente tem que levar para uma coletiva. Agora, trazer o sentimento do torcedor, que é um sentimento e na minha visão, não é o que a gente deve fazer. Eu acho que a gente tem que ser mais racional aqui. Pro Birner, então, a culpa do neofutebol sem cera, sem catimba, é suja! Eu acho que Sua e do seu pessoal! eu acho que o responsável pelo cumprimento das regras do jogo, nós sabemos quem é ou quem são, porque há 3 dentro de campo e hoje em dia mais gente vendo. São eles que têm que determinar o que pode ou não pode, se pode ser ou não pode ser. Mas, Os jogadores jogam o jogo que o árbitro permite. Mas Então, os jogadores assim, também poderiam facilitar muito. Exato. E assim, e no momento em que a gente tem, repito... combina para todos facilitarem. Se um facilitar o outro não, passa a ser injusta a regra. Não, então, mas é que assim, aí que não é o nosso papel, cara. Eu acho que assim, beleza, se a direção do São Paulo quiser chegar no Crespo e falar pro Crespo, eu lamentaria. Já, Crespo, para com esse papo aí. A gente tem que pressionar, a gente tem que fazer rodinha no árbitro, a gente tem que fazer cera, a gente tem que ficar rolando. Pô, levantemos as mãos pro céu que chegou um técnico no Brasil que, pelo menos neste primeiro momento, né, na sua volta ao Brasil, tá pedindo para os seus jogadores jogarem futebol, que não me parece um absurdo também. O cara tá pedindo para os caras jogarem bola e deixarem de lado outras coisas, inclusive num São Paulo que tem jogadores que, ao meu ver, se prejudicam por essa mania de não querer jogar futebol e querer fazer outras coisas, como é o caso do Luciano. Que é o melhor jogador do São Paulo na temporada, pra você achar isso. Então, mas tudo bem, mas ele tá bem agora, ele tem jogado... Botou a cabeça no lugar... não sei se coincidência ou não, com um treinador que, ao contrário do treinador anterior. Que era insano, que talvez... Eu acho que ele já era o melhor da temporada com o treinador anterior também. Pra fazer as Ele tá outras falando do coisas. aspecto psicológico, da atitude dele em campo. Cara, eu acho que pra caras como o Baixou a Luciano, bola. é melhor. Eu lembro sempre do Dudu. O Dudu era
uma insanidade, assim. O cara, ele peitava, lembra? Ele chegou a cuspir no árbitro, peitar árbitro. Ele bateu no Klaus, não foi ele uma vez? Por trás? Deu uma trombada. Isso, não foi no Klaus, acho que foi... Eu acho que foi no Klaus. enfim, não sei, mas... Foi no Klaus. Foi no Klaus? Mas ele era um negócio insano. O quanto ele melhorou a partir do momento que ele parou de fazer aquilo, de tomar cartão todo jogo, de reclamar todo jogo e tudo mais. Então, acho que existem jogadores que se prejudicam, inclusive, por esse tipo de conduta. O Luciano, para mim, é um deles. E repito, eu vou, enquanto o Crespo continuar com essa pegada, eu vou elogiar o fato dele querer que seus jogadores joguem bola. Então vamos ver se ele vai continuar com essa pegada. Tomara. É isso, torcedor do São Paulo. Um corte aí, um trecho, né, do pessoal da ESPN Brasil falando sobre essa partida do São Paulo. Léo Bertozzi, o Vitor Birner, o Jean Oddi e também o Eugênio Leal e o William Travares, né, o apresentador aí do Linha de Passe. O pessoal comentando, falando ali mais sobre o Rafael, que foi o cara do jogo, defendeu o pênalti do Cardona. O primeiro pênalti, o Rafael foi no canto certo. Se a bola fosse ali na direção do gol, o Rafael tinha defendido sim, né? Ele escolheu o canto certo. No segundo pênalti, a gente viu ali antes da cobrança, né, o Rafael falando para o Cardona bater no mesmo canto. O Cardona foi, bateu no mesmo canto, o Rafael defendeu novamente. Foi o cara do jogo ontem. Se não fosse a bela partida do Rafael, o São Paulo podia até ter se complicado na partida, né? São Paulo, o Atlético Nacional teve a chance de fazer 2 gols, sem contar as outras bolas ali que bateram na trave. No segundo tempo mesmo, né, 2 bolas ali na trave. O torcedor São Paulino ontem, né, estava ali já angustiado, né, pedindo até pelo amor de Deus para acabar a partida. Mas o importante é que o São Paulo volta vivo para essa partida do Morumbi. Esse jogo que vai ser na próxima semana. Tirar algumas lições aí para não cometer erros que cometeu nessa partida. Uma péssima partida do Ferrarese, cometeu pênaltis ali, o segundo pênalti mesmo. Primeiro pênalti, um lance ali que dá para discutir, né, se foi pênalti ou não, o Birner não concordando ali com essa marcação, mas o importante foi que o São Paulo não perdeu o empate, principalmente, né, pelo vários sustos ali que o São Paulo deu na sua torcida no decorrer do jogo. O empate foi um ótimo resultado e agora o jogo, a decisão vai ser em casa no Morumbi, mas tem que ficar ligado, né? O Atlético Nacional é um time perigoso, teve chances ali de fazer gols, né? Não só um, mas fazer gols. São Paulo saiu no lucro com esse empate de 0-0 e agora é trabalhar para essa partida da volta, né? O Crespo corrigiu ali algumas coisas. No Brasileiro o time vem jogando muito bem, já nas partidas de mata-mata, São Paulo vacilando e não pode vacilar. Libertadores é um jogo perigoso, tem que entrar ligado com muita atenção. Agora é se preparar para essa partida aí. Na próxima semana, final de semana, tem Campeonato Brasileiro contra o Sport. Lucas, que entrou hoje no segundo tempo, pode ser que ele ganhe também ali alguns minutos da partida contra o Sport para ganhar minutagem no jogo ali, na partida da volta na próxima semana. Quem sabe ele já está ali 100% e jogar os 90 minutos. Vamos aguardar as próximas partidas do São Paulo. Deixa a sua opinião aqui abaixo, o like para estar fortalecendo. O que você achou também da partida? Comenta aqui abaixo. Valeu e até o próximo vídeo.